Fala nação, sejam bem-vindos ao canal. Você que é rubro-negro apaixonado pelo Flamengo igual a mim, se inscreve no canal, me dá aquela moral, a gente tá chegando aí à meta de 1000 inscritos e eu conto com a sua ajuda, você que é flamenguista de verdade. Só que é Mengão, vai dar aquela moral de cria, né? Vamos reagir aqui ao programa que tem o Denilson Show e o Felipe Melo comentando a respeito do jogo de ontem do Flamengo no empate contra o Ceará do Castelão. Bora pro react. Cara, o Flamengo foi ao Ceará hoje, poupou jogadores, não tinha Pedro, não tinha o Wallace suspensos, não levou o Luiz Araújo, Varela também não jogou. Agora, tinha um time que no papel era um timaço em campo, né? E aí, por que não ganhou hoje do Ceará, Dena? Porque, às vezes, a sensação que eu tenho vendo o Flamengo jogar, que em algum momento, se eles acelerarem um pouquinho mais a jogada, eles conseguem fazer o gol. Quando o Flamengo faz o 1-0, vale ressaltar aqui, o Sob jogou no Ceará, ele pode até falar com mais propriedade do que eu. Eu acho que é um campo que dificulta o time que tem mais qualidade para jogar, que é o caso do Flamengo. Mais bola no pé, mais construção. E aí quando você tem um campo da forma que eu imagino que esteja o campo do Ceará, o estádio, Tá ruim mesmo. dificulta a construção do time que tem um pouco mais de qualidade, e o que joga em casa está mais adaptado a esse tipo de terreno, assim. Mas eu fico com a sensação que o Flamengo faz o gol e tenta controlar o jogo. Não quer fazer o segundo, não quer fazer o terceiro, não quer liquidar o jogo. E, obviamente, você jogando diante de, sei lá, tinha 35, um pouco mais de 35 mil torcedores no... Não, tinha 60 mil, 50, quase 60 mil. Quase 60 mil pessoas no estádio. Você acaba se empolgando e indo para cima. Foi o que o Ceará fez. E aí, quando o Ceará faz o gol, o Flamengo acho que não tinha mais forças para buscar o resultado. Então eu fico com essa sensação. Apesar, tem que botar na conta do Rossi. O Rossi, ele fica no meio do caminho no gol. Ele não sabe se ele sai ou se ele fica dentro do gol. E aí acaba sendo surpreendido. Mas o time do Flamengo é um time que vai... Esse gol aí. Esse gol aí, ó. Olha o posicionamento dele, ó. Não, ele fica no meio do caminho. Ele fica no meio do caminho, pô. E o Ceará já tinha mexido uma bola na trave pouco antes. Não é nem meio do caminho, né? Ele vai quase na bola. Falha do Rossi. Mas eu já não coloco só no Rossi isso aí, sabe? Assim, eu não acho que o erro realmente foi um erro clássico do goleiro. Mas o Pedro Raul, ele sobe até com uma certa facilidade. Mas você não acha que isso, a saída dele no meio do caminho... Pode ser, mas em nenhum momento pode também o movimento dos zagueiros? Mas em nenhum momento pode desistir, em nenhum momento pode desistir. Assim, o zagueiro sempre tem que esperar o erro do colega. Essa é a regra básica. Essa É a regra básica. Vamos esperar sempre o erro do colega. Então, se tivesse consertado, do Botafogo tem vai errar, vamos aqui. Eu acho que realmente... Agora, eu acho que o Flamengo é o seguinte, o Flamengo tem dois pontas, principalmente nesse jogo, que são rápidos, tem muita qualidade, que é o Plata de um lado e o Samulino do outro lado. Acho que faltou para o Flamengo mais verticalizar mais rápido as jogadas, ter um pouco mais de velocidade, sobretudo no meio campo. O Flamengo muitas vezes pegava a bola, Jorginho tocava no Araújo, aí tocava a bola no Jorginho, aí tocava a bola lá, e o Ceará ficava assim, para um lado e para o outro, fazendo o trabalhinho dele defensivo tranquilamente. Acho que faltou um pouco mais de profundidade. O gol do Flamengo sai assim. O Léo Ortiz consegue achar uma bola longa, o lateral direito que acabou de chegar, o Emerson Royal, que toca a bola de cabeça. Foi, inclusive, uma bela jogada, um belo gol. Ou seja, deu profundidade na jogada. Acho que o time do Flamengo, que é tão forte e tem, então, assim, leque de possibilidade, é muito pouco o Flamengo ficar povoando o meio campo, tocando a bola para um lado e para o outro. Eu acho que o Flamengo fez o gol e aí pareceu saciado, meio que largou o jogo. Sim, Tanto que assim... foram dois tempos diferentes. Exato. O gol saiu... Ok, pode ter sido uma falha do Rossi, mas pouco antes teve uma bola na trave do Ceará. Exatamente. Foram dois tempos distintos. O primeiro tempo o Flamengo foi muito bem. O segundo tempo, e até para o Ceará. Eu estava assistindo o jogo, o primeiro tempo em casa, e o Ceará, eu falei assim, cara, o Ceará vai precisar tomar o gol para começar a sair de trás. Porque parece que aí o Flamengo jogava, tocava para um lado. Aí quando o Flamengo fez um gol, que o Ceará foi e começou a jogar um pouco mais, começou a sair mais de trás. Sabe Esse assim? problema do Flamengo tem sido recorrente pós-Copa do Mundo. O Flamengo não tem tido grandes atuações do nível do time, do potencial que ele tem, e convincentes. Tá? Ele tem tido algumas vitórias, ele conseguiu alguma sequência de vitórias, agora são 2 jogos sem vencer. Olha os resultados do Flamengo depois da Copa do Mundo. O melhor jogo, o mais convincente, foi contra o São Paulo. Foi o primeiro jogo, São Paulo foi uma nulidade naquele jogo. O Flamengo passou por cima, foi só 2-0. Eu acho que a culpa
Foi do meio-campo do Flamengo que o Felipe Luiz escalou. Ele virou em Bragança, ali faz. Não tem como jogar com o Everton Araújo. Eu não estou indo na cronologia. Não tem como jogar com Veja algumas Alan. vitórias do Flamengo contra o Fluminense. O Fluminense todo E atrás. não tem como jogar com o Vitor Hugo. Ganhou no finalzinho, E com quando uma você bola bota parada. os três juntos, aí é que não tem Né, como que mesmo. Teve um desvio e o Pedro fez o gol. Quanto o Galo, bola parada, Léo Ortiz resolveu. 1-0 no Brasileiro. Já falei do Bragantino e do São Paulo. Foram as vitórias que o Flamengo teve. Nesse intervalo, são 7 jogos. O Flamengo perdeu para o Santos, um jogo na Vila Belmiro, que ele praticamente não finalizou. Muito volume, mas pouco. Perdeu para o Atlético quarta-feira no Maracanã pela Copa do Brasil, num jogo que ele também teve muita dificuldade de se impor, de ter intensidade. O Atlético já havia feito um bom jogo no Brasileiro, 3 dias antes, perdeu. Então foi equilibrado. O Flamengo não está conseguindo ser dominante e eficaz. Mesmo tendo assumido a liderança do campeonato? Ele está conseguindo resultados, mas o desempenho não tem sido no padrão do Flamengo. Mesmo o padrão do Flamengo do Felipe Luiz. Resumindo, Rizek, o Flamengo do Felipe Luiz já jogou bem mais do que tem jogado atualmente. Bem mais. Chegou uns atletas novos também. Agora, Não são todos que vão chegar. E assim, o Samuel ali no primeiro jogo foi muito bem. Hoje já não foi tão bem. Chegaram no penúltimo jogo. Eu acho assim, isso aí me dá uma mensagem clara. Como é o Palmeiras, por exemplo. Os caras jogam mal, mas não perdem o jogo. Sabe? Quando encaixar, meu amigo, é por isso. Porque uma hora vai encaixar, pô. O time do Flamengo é muito bom. É muito bom. Então uma hora vai encaixar, uma hora vai começar, ganha jogo, e daqui a pouco a confiança vai estar lá nas alturas, os caras começam a fazer coisas que não estão fazendo. O Flamengo é para dominar o jogo completamente, assim. Todos os jogos, assim. É de dominar. Pós-Copa do Mundo, o máximo de gols que o Flamengo fez num jogo foi 2. Fez 2 no Bragantino e 2 no São Paulo. Os outros jogos ele fez um gol. Hoje não. Como o Denilson falou, joguei no Ceará lá e, cara, o campo atrapalha muito. É muito ruim. É só ver os melhores momentos, a bola só quica. É só bola de primeiro. O próprio gol do Flamengo é de qualidade, mas é por cima. É muito difícil aquele campo. E eu acho que o maior rival hoje do Flamengo, dentro da qualidade que o Flamengo tem, foi o campo. Foi. Por isso que não tem profundidade, a bola fica muito, tu leva com a canela. É só ver, ó, os melhores momentos, dá pra ver o campo. Trocaram a grama agora do gol, a coisa não anda, é bola aérea. Então, os dois tem que ser isolados. Os dois gols foram bola aérea. A qualidade do Flamengo, eu acho que até o Flamengo se adaptou bem dentro do que... Né? Olha, a bola só quicando, ó. Isso aí é um típico erro de gol de bola que não vem como deveria. Cara, mas essa sua fala aí, Denilson, me pegou, cara. Você acha que o Flamengo... Não, sim. Que o Flamengo tem que dominar. Porque assim, ó, o time que tá dominando, se você pensar, ó, em termos de resultado, o time que ganhou... Pega todos os times brasileiros que foram pro Mundial. O time que ganhou de todos eles foi o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou de todo mundo, cara. Ganhou do Botafogo, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Fluminense... Cara, será que o Flamengo tá tão acima, assim, da média para dominar todos os jogos? Porque, assim, eu acho que o Flamengo tá na liderança do campeonato. E, assim, eu acho que é normal, cara, no Campeonato Brasileiro, normal mesmo. Ter uma jornada contra um Ceará lá que você não ganha. O Ceará ganhou do Cruzeiro, no Mineirão. Eu acho que tá tudo na normalidade do campeonato. Eu acho que a questão é o desempenho. O padrão de dominância do Flamengo. O time é tão bom que a gente espera sempre que... Assim, eu não digo nem espetáculo, é um pouco mais de domínio. Por exemplo, como foi, por exemplo, contra o São Paulo. A gente espera sempre que os caras vão fazer isso aí, porque o time é muito bom. Mas você acha que o Flamengo é para fazer isso toda quarta e domingo, assim, cara? Acho que não só... Tem time no Brasil para fazer isso. A gente não tá falando... Não é Flamengo. Eu acho que nenhum time no mundo é para fazer isso. No seu Paris Saint-Germain que joga no Campeonato Francês. Não, o Bayern na Alemanha, beleza. Nem o Bayern na Alemanha é capaz de fazer. Mas no Brasil não tem esse tipo de Mas se fosse para poder fazer isso, é o Flamengo. Mas o Led, se tivesse qualquer um, seria o Flamengo. pelo menos aí, Led, uns 4 jogos de desempenho ruim do Flamengo. Eu acho que não foi ruim, eu acho que foi abaixo do que ele pode. Imagino. Tanto que ele ganhou o Fla-Flu, entendeu? Ele ganhou do Galo. Ele perdeu, mas ele também ganhou do Galo antes. Foi uma atuação normal, mas não foi uma atuação assim, pô, esse é o Flamengo contundente, absoluto. Eu acho que no Brasil não tem esse time, assim, que vai ser... claro que, assim, eu espero que Flamengo e Palmeiras dominem o campeonato.
briguem ali por título até o final, nas 38 rodadas. Mas dominar jogos quarta e domingo, eu acho que no futebol brasileiro não tem esse time, cara. Isso não vai. Isso aí Não, é difícil você arrumar isso no mundo. Eu acho que você pode exigir mais. Mas eu tô com sobe. Se tivesse que escolher um time aqui, ponto. se tivesse que escolher um time no Brasil, eu escolheria o Flamengo. Por isso que ele é o melhor, porque Flamengo é você muito pode bom exigir time. um futebol Claro que ele é melhor. bom time. O sarrafo do Você pega o Pila Flamengo, tá lá em Você pega o Flamengo, cima os e... jogadores do Flamengo é brincadeira, pô. Cara, então, você tem que exigir O mais. Flamengo é porque muito Flamengo é um time que pode mostrar mais. Tem mais poder de fogo. Tem um jogo um pouco mais envolvente, até para os olhos de quem está assistindo. Controlar o jogo. O jogo está muito moroso. O jogo está muito moroso. É suficiente para a liderança? É suficiente para a liderança. Mas pode não ser suficiente para um mata-mata, por exemplo. E aí vai também o pensamento, né? Se mesmo assim eles seguem líder, Sim. imagina se ele encaixar um pouquinho. Não é nem atingir o seu melhor nível, é só o Flamengo melhorar um pouquinho. Meu Deus do céu. Pegaram a liderança do Cruzeiro. O Cruzeiro era o líder, o Flamengo pegou a liderança do Cruzeiro. Nas 2 rodadas que o Cruzeiro ficou sem ganhar e não largou ainda. E tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos ainda em relação ao Cruzeiro. Ele tem um a mais que o Palmeiras, e um a menos que o um a menos que o Cruzeiro. Ele é o líder por pontos ganhos e por pontos perdidos. O rendimento desse elenco tão falado, o Felipe Luiz comentou sobre isso depois do empate contra o Ceará. É com o coração quente que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário, e no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande, e claro, um sentimento de decepção, e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. O Arrascaeta não marcava, o Arrascaeta era a sensação do Campeonato Brasileiro, antes do embarque para a Copa do Mundo de Clubes. Lá não foi brilhante, na volta não tinha marcado, hoje marcou, mas sentiu um desconforto e falou sobre se isso preocupa ou não visando ao jogo de quarta-feira contra o Galo. Sim, amanhã provavelmente a gente vai fazer um exame. Eu acredito, já conhecendo meu corpo, que não foi nada grave, mas a gente a vezes é poupado de um jogo e não tanto para descansar, sino para tentar trabalhar a parte um pouco mais física, de força. Então, a vezes nos primeiros jogos, quando volta, chega um pouquinho mais pesado, mas é importante para o restante da temporada. E como falei, esses dias foram para treinar um pouquinho mais, a força e bom, hoje em um movimento aí acabei sentindo um desconforto, mas acredito que nada demais. Tomara que amanhã no exame seja pouca coisa, quase nada. Podemos já pensar nesse jogo decisivo contra o Atlético lá. Sabemos que temos que ir a buscar o resultado, estamos em desvantagem, mas é isso, encará-lo como uma final. Não chama atenção, assim, o cara é um cara experiente, quando ele fala, ó, conheço o meu corpo, ele é um contato, porque a falta no meio de campo, o capitão do adversário, meu Deus, do Ceará, perdão, ele até recebe o cartão amarelo na jogada. E nessa queda ele coloca a mão na posterior. Só que não chama atenção um jogador falar que quando é poupado, treina mais para condicionamento, força e tal. Será que não esticaram muito a corda? Por outro lado, te dar uma informação aqui do Felipe, e é público, porque ele já falou sobre isso. O Felipe já falou publicamente sobre isso. O Felipe entende que o Arrascaeta é um jogador que não vale a pena ser poupado, que ele acha que o Arrascaeta precisa de jogo, que tirar a Arrascaeta de jogo não surte o efeito que com outros jogadores surte de você descansar. Ele acha que o Arrascaeta precisa de jogo. Então ele prefere dar minutos para o Arrascaeta do que segurá-lo, por exemplo, ao contrário do que ele faz com outros atletas. Então, só estou trazendo uma informação. Para mim, esticar a corda nesse período que ele ficou fora, esticar a corda... No treino, você diz? No treino, porque ele fala ali. Tá. Ele fala, né? Foi errado no meu raciocínio. Quando poupa alguém para não jogar, não quer dizer que é para descansar. Eu acho que trabalharam força com ele deu a entender que foi esse trabalho que fez ele sentir. Puxa, esticar a corda. Não, importante relato dos ex-jogadores aqui. Esticar a corda com ele. Peguei o ponto. Peguei o ponto agora. Entendeu? Com a experiência dele, ele falar... Peguei o ponto. Ele fala, não tô
tão tranquilo, tá? Sem polêmica nenhuma. Eu tive uma leitura de que... Peguei. Não, você e o Sobis. Você e o Sobis. Esticaram muita corda com ele e ele, no jogo, ele acabou sentindo. Mas tem duas coisas, desculpa. Entendeu? Mas será que... Porque, por exemplo, eu tinha 41 anos, né? Mas quando eu era poupado, quando eu não jogava, tem jogo importante, era banho de massagem, pai. Banho de massagem? É. Banheirinha. banheirinha. Sauna, como diria o radialista, duchas e águas quentes. Maravilhoso. Duchas e águas quentes. Demora respiração, botinha, pezinho pro alto. Mas olha só. Treino de força nunca mais. Eu acho que já tinha alguma questão, que quarta-feira ele não foi nem pro banco contra o Galo. Cara, o Arrasca sempre tem questão física envolvendo... Sempre tem questão física envolvendo o Arrascaeta. É o tom do momento da carreira do Arrasca. Sempre tem essa questão. Né? Eu acho. Mas ele falou justamente isso. Ele falou, ele não jogou quarta e não foi porque pouparam ele, foi porque o pessoal imaginou que ele precisava de mais força. Sim. Uma semaninha para botar força. E ele falou que... E aí, por outro lado também, né, Sobis? Pesou no jogo. O Arrascaeta pode chegar no preparador físico, enfim, alguém e falar, cara, tá puxado pra mim. Ele falou, conhecendo o meu corpo... Isso. E o Felipe não gosta de poupar, porque ele acha que o Arrasca precisa estar em campo. Lembrando que o Flamengo contratou... O Arrasca, especificamente. O Flamengo contratou o Carrascal, o colombiano, para ser o reserva do Arrascaeta. Então, para ter uma reposição, digamos, à altura do Arrascaeta. Por isso que eu volto ao ponto que eu acho que o Abel pode dizer hoje, falar depois do jogo é fácil, eu sei. Mas ele pode dizer que, cara, comigo deu tudo certo. Eu mantive a distância que eu já tinha para o Flamengo, que é o líder. Descansei meus 11 titulares na escalação inicial. Ninguém se machucou. Eu saio daqui inteiro para quarta-feira. O Flamengo já não tem essa mesma certeza hoje, porque a gente tem que ver como é que tá a situação do Arrasca. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam aí das opiniões dos comentaristas, principalmente as opiniões dos jogadores, que é o mais importante, que o Rizek só fala besteira. E eu concordo um pouco, mas eu acredito que o maior erro aí nesse jogo não foi tal jogador, tal passe, tal campo. E, cara, foi o Felipe Luiz, escalou mal. Escalou um monte de meio campo todo desconfigurado. O Flamengo, quando não tem um meio campo ali encaixadinho com a Arrascaeta, De La Cruz, Jorginho, saiu o Gerson, saiu o lateral direito, o Wesley, que atacava junto com o Gerson o tempo todo. E se ele continuar botando o Wesley, se ele continuar botando o Alan, o Everton Araújo, agora, Vitor Hugo, se ele continuar botando esses caras, o Flamengo, infelizmente, vai continuar tropeçando e vai ficar perdendo ponto importante no campeonato e vai fazer falta lá na frente. Deixa aí a opinião de vocês, o que foi o maior erro do Flamengo nesse jogo e nos outros jogos que aconteceram a mesma coisa. O que tem sido o principal erro do Flamengo aí nesses tropeços, mesmo com bastante contratação aí de peso. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis.